Me encontro aqui, grata a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando contigo a mensagem de hoje, aquilo que Ele quer trazer para o seu coração, assim como Ele trouxe para o meu coração. Portanto, não saia daí, fique ligadinho, porque Deus tem bênçãos para serem derramadas na sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo e é com muita honra que me encontro aqui, porque tenho certeza de ter sido enviada por Deus, o único que pode nos enviar para transmitirmos a sua palavra viva e eterna. E que, detalhe, ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz ao dono desta palavra, que é Ele mesmo. Então, me aguarde, não saia daí, Deus falará contigo. Posso ouvir um amém? Aguarde. Vamos lá para a Palavra de Deus, hoje com o tema: como devemos seguir a Jesus? O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículos do 18 até o versículo 22, que diz assim a Palavra de Deus: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai? Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Aqui diz respeito daquele que veio enviado por Deus para nos trazer palavras de vida eterna, palavra de salvação, onde Ele é a representação dessa palavra. Jesus Cristo, a palavra de Deus personificada, onde podemos sentir, podemos aprendermos a expressarmos aquilo que a própria palavra de Deus nos orienta, em que nós devamos ouvir, praticar e seguirmos. Então, esta palavra vai muito mais além do que aquilo que nós possamos acreditar, porque esta palavra é bússola para quem aprende nela, aprende dela a estar neste mundo, não de qualquer jeito, mas seguindo após Jesus. A palavra de Deus traz para nós a respeito de Jesus Cristo, aquele que se despiu da sua glória e veio a este mundo como homem, mas sem pecado nenhum, porque ele vem para cumprimento das Escrituras Sagradas, e o único que poderia salvar uma humanidade perdida no meio de uma geração corrompida, no meio de um mundo que jaz no maligno. Vemos aqui um pouco antes, neste mesmo capítulo, a partir do versículo 14, a palavra de Deus vem relatando a respeito da entrada de Jesus na casa da sogra de Pedro, onde a sogra de Pedro estava jazendo, estava muito enferma. E quando nós vemos os detalhes de Jesus, os toques de Jesus, quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, que ele vai até onde a sogra de Pedro está acamada, aqui diz que Jesus tocou-lhe na mão. Quando ele toca, e diz que ela estava febril, mas a partir dali a febre ela cessou e automaticamente ela se levantou e foi servi-lo. Jesus, ele quando entra numa casa, a primeira coisa que ele faz é estar levantando a coluna da casa, aquela em que está ali preparada para trazer para casa uma harmonia, um sentido de lar, para estar colocando em ordem. E ali quem estava caída era aquela que no seu lar colocava as coisas em ordem. E Jesus Cristo, quando ele chega na casa de um enfermo, quando ele chega na casa de alguém que ele é convidado, a primeira coisa que ele faz é tocar na alma vivente. Ele toca, ele não vai tocar em coisas, mas ele toca
naquele que ele veio para salvar, ele veio para morrer e ressuscitar, mas livrar, libertar dos pecados, das prisões. E Jesus Cristo toca nessa mulher e é instantânea. A febre cessa, ela se levanta para servir a Jesus. É o que ele quer fazer comigo e contigo. Jesus, o homem, por mais que ele esteja caído, por mais que ele esteja sem Deus, quando ele recebe a visita de Jesus, é para ser colocado de pé e estar em ação, executando aquilo que ele precisa fazer, que é servindo ao Mestre, servindo a Jesus Cristo, autor da nossa fé. Amém? A partir dali, a palavra de Deus aqui diz que quando chega a tarde, Jesus nem sequer descansa, porque chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsa dele os espíritos e cura todos os que estavam enfermos. Tem enfermo aí? Tem alguém que sente que vive uma situação diabólica, demoníaca? Tem alguém que está aí, que se encontra no estado deprimente, que se encontra cabisbaixo, que se encontra desacreditado, que acredita que não pode se levantar de onde está? Olha, sinta o toque de Jesus e é pela fé. Da mesma forma que Jesus, que a palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e não mudará. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. E ele é aquele que veio para dar vistas aos cegos, ele veio para curar os enfermos, ele veio para levantar os paralíticos, os coxos, ele veio para dar vida aos mortos, aqueles que estão mortos de forma espiritual. Ele veio para trazer transformação, ele veio para trazer a salvação, ele veio para trazer a vida eterna. Sabe lá o que é isso? Só conhecendo Jesus, só sentindo a presença de Jesus, como se encontra aqui agora, onde nós estamos, porque neste momento não é uma tela que nos separa, é Jesus que nos une no seu amor, e nesse momento não tem nada que nos separe. A presença de Jesus nos aproxima, a presença de Jesus e o seu toque nos coloca pertinho uns dos outros. Agora, nesse momento, recebe aí, recebe cura, recebe em nome de Jesus. Sejas curado, sejas liberto de qualquer mal, porque onde Jesus chega, as trevas, elas são dissipadas. Onde Jesus chega, o mal, ele não resiste ao nome de Jesus. E estamos aqui ligados no nome de Jesus, que sara, que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. Amém? Onde tem uma morada eterna, onde João 14 já adianta para nós, através do próprio Jesus Cristo, dizendo que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou e vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais comigo. Esse é Jesus Cristo. Amém? Então, vai sentindo aí a presença do Espírito Santo na sua vida, através de Jesus Cristo, porque a sua palavra, não me canso de dizer, diz que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Ou achas que tenha 3 pessoas que já é o suficiente? Aqui tem muito mais. Então, sinta aí a doce presença de Jesus Cristo. E do seu lado, que onde você estiver, que possa ter um lugar para Jesus estar. Mas te digo um segredo: o lugar que Jesus escolheu para estar é dentro do seu coração. Voltando aqui para a palavra de Deus, ali Jesus, naquela tarde, Jesus executa a tarefa que Deus manda que ele venha fazer, porque toda essa cura de enfermos, de endemoniados, tudo isso é para salvação e vida eterna. É muito mais do que ser curado de uma enfermidade, mas de não ter a certeza que um dia estará com ele para sempre no céu. Essa certeza precisa existir em nós. Não se esquecendo que a presença de Jesus está no nosso meio. Amém? E aqui, dando continuidade à palavra,
que o Senhor coloca diante de nós, ainda no versículo 17, diz assim, que tudo isso é para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías, profeta messiânico, muito antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías já estava trazendo lá em Isaías 53. Isaías 53, que diz assim no versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele levou sobre si as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, os nossos pecados, e ele é aquele que veio para nos limpar, nos lavar com a lavagem da sua palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de uma limpeza transformadora no ser humano. É isso que a palavra de Deus faz com todo aquele que ouve essas palavras e que as pratica. Amém? E Jesus é aquele que ele assemelha a essa pessoa, a esse homem, a essa mulher, como homens prudentes que edificaram sua casa sobre a rocha. E pode vir chuva, pode vir temporal de vento, que a casa vai se manter firme, porque ela está sobre a rocha. Esse lugar seguro, onde há uma base firme, como aqui falamos introduzindo esta palavra, que aqui falamos no momento introdutório da mensagem de hoje. Voltando para o nosso texto base, se encontra no mesmo capítulo 8, a partir do verso 18, quando vem falando a respeito de como devemos seguir a Jesus, que é o nosso tema. Jesus Cristo, quando ele olha ao redor e ele vê ali uma grande multidão, então ele ordena aos seus discípulos que passem para outra margem. Jesus Cristo tem momentos onde ele quer estar a sós com os seus discípulos, com aqueles que estão seguindo e servindo a ele. E Jesus, em tudo, ele tem propósito. E aqui no nosso texto base, onde fala a respeito do nosso tema, que é como devemos seguir a Jesus, o próprio Jesus, naquele momento, ele está no meio de uma grande multidão, e Jesus, como sempre, ele sempre vem trazer os seus ensinos na prática. Nunca se esqueça disso. Os ensinos de Jesus são sempre na prática. Amém? Porque a partir do momento que estamos diante da sua palavra, ela não é teórica, ela é prática. À medida em que estamos dando ouvidos à palavra de Deus, a sua própria palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, estamos praticando a nossa fé, dando ouvidos à palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai nos enchendo dessa verdade, e ela vem trazendo para nós uma solidificação na estruturação do nosso ser, nosso corpo, alma e espírito, e automaticamente ela faz com que a nossa carne ela seja mortificada para darmos vazão ao nosso espírito ligado com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito, que está livre para estar em conformidade com ele. Amém? E nós vemos aqui que coisa maravilhosa é estarmos dando ouvidos à voz de Deus através da sua palavra representada em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, naquele momento onde ele ordena que passassem para outra margem, ali aproxima-se de Jesus um escriba. Ele chama Jesus de mestre. Sabemos que os escribas eram pessoas que tinham um conhecimento a mais, porque eles tinham a prática da leitura, então eles estudavam, eles sabiam o que estava acontecendo ali. Começa a perguntar, fazer pergunta para Jesus. Naquele momento onde diz, no versículo 19, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Porque conhecia ali a palavra de Deus, os escritos sagrados,
Jesus, ele é aquele que ele responde nesse momento. E a resposta de Jesus é com ensino. Jesus diz no verso 20: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mais uma vez, Jesus, ele mostra que ele não é desse mundo. Ele quer mostrar para nós, onde ele diz na sua própria palavra, quando ele faz aquela oração ao Pai, e ele diz: Pai, lhe peço que não os retire do mundo, mas que os livre do mal, mas que os livre do maligno, porque assim como nós não somos do mundo, eles também não são. Te peço não somente por estes, pelos discípulos da época, peço por todos aqueles que ainda crerão em meu nome. Ele diz respeito a nós, a mim e a você e tantos quantos derem ouvidos à voz de Deus através da sua palavra. E Jesus Cristo aqui, ele deixa bem claro que ele não é desse mundo. Então aqui, Jesus Cristo, ele não constrói casa terrena. Jesus Cristo aqui, ele não tem nem onde reclinar a sua cabeça, mas ele está seguindo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, é agradável e perfeita. Ele vem aqui numa passagem, numa peregrinação, para anunciar o reino de Deus. E nessa passagem, nessa peregrinação, Jesus Cristo, ele chama homens e mulheres para estarem seguindo após ele. E é uma passagem, não é lugar de ficar e se acomodar, mas é seguindo. Se a sua própria palavra diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É um seguir, é uma passagem. Se estiver seguindo após Jesus, não vai se comprometer com as coisas desse mundo, mas vai estar seguindo aquele que não tem nem onde reclinar a sua cabeça aqui na terra, porque o seu lugar não é aqui, é no céu, e ele vem para chamar um povo que vai morar no céu. A sua palavra chama todos aqueles que dão ouvidos de crédito à palavra de Deus, que um dia irão morar nos céus, são chamados de cidadãos dos céus. Que lindo, não? Essa terra onde jaz no maligno, ela não tem nada que possa nos assegurar bem-estar, paz, segurança eterna, vida eterna. Pode até ter muitas coisas muito bonitas, porque foram criadas por Deus. Tanto é que Satanás, naquele momento onde Jesus ele é batizado nas águas e depois vem sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, onde ele vem e pousa em Jesus, e ali é o Espírito Santo falando que eis aqui o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho me comprazido, e automaticamente o próprio Espírito Santo de Deus leva Jesus para cima de um cume, de um monte, e lá Satanás, ele acha que ele pode vencer a Jesus na sua própria palavra. Ele é a palavra, e ele oferece ali para Jesus tudo aquilo que, se Jesus prostrado o adorasse, e Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e ele é único e não tem outro. Então ele quis mostrar para Jesus algo que pertence a Jesus. Então ele quer apresentar a Jesus algo que pertence a ele, porque ele é Deus, ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo, três pessoas distintas numa só pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo destrona Satanás na sua própria palavra. Ele continua nos assegurando que com a palavra dele nas nossas bocas, nas nossas vidas, nos tornamos mais fortes, mais alicerçados, instruídos, para que possamos termos a certeza de sermos cidadãos dos céus, aqueles que irão morar com ele para sempre e eternamente. Este é o grande plano salvífico, este é o grande plano de Deus, ainda antes da fundação do mundo. Bem antes, ele era Deus e ele já estava com Deus. Está lá em João
Amém. Jesus Cristo, segundo escreveu João, nos versos do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se faria. Precisamos entender que sem Jesus não existimos. Sem Jesus não podemos fazer nada, porque sem Jesus não tem como. Somos totalmente dependentes dele. E Jesus Cristo, ele diz no verso 21: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus Cristo, ele responde: segue-me e deixa aos mortos sepultar aos seus mortos. E Jesus Cristo quer mostrar que nada mais importa do que segui-lo, que nesse momento onde é preciso seguir aquele que está diante de nós, nos convidando a segui-lo, é a oportunidade que ele nos dá para que nós e nossas casas e nossas famílias possamos sermos salvos, porque ele diz na sua palavra: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você que está aí, que ainda não tem um compromisso com Jesus, o que está esperando? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E se Jesus Cristo hoje está nos trazendo essa palavra, é porque Ele tem hoje um concerto comigo, contigo. Ele tem hoje um particular conosco. E que bom que hoje Ele nos assenta numa mesa espiritual, onde é um banquete, uma fartura de alimento, para que Ele possa nos alimentar e nos saciar a tal ponto de estarmos mais estruturados e com as nossas mentes sãs para compreendermos melhor o reino de Deus e a sua justiça. Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Toda essa preocupação lança aos cuidados do Senhor, porque ele tem cuidado de vós. E aqui, Jesus Cristo não significa que ele está querendo que aquele que está ali com alguém que está morto, que precisa ser sepultado, que no caso é o seu pai, Jesus Cristo, ele mostra que naquele momento não é mais o pai dele que está ali, porque quando o Senhor, ele recolhe, quando o Senhor recolhe o Espírito, o Senhor recolhe porque pertence a Ele. Então, naquele corpo ali não tem mais o Espírito, porque a oportunidade que é dada pelo Senhor é para que haja um arrependimento, enquanto o Espírito está no corpo. Desce fresquinho do céu, para que ali o Senhor ele possa nos mostrar que esta vida que Ele vem nos oferecer, ela é maior que tudo, porque depois da morte segue-se o juízo. Então, não é que Ele esteja ali sendo frio, cruel, mas Ele sabe que não é mais o pai do discípulo que está ali para ser enterrado, mas é o corpo, porque o espírito já foi recolhido. Amém? Porque o que nós temos que faz com que tenhamos essa alma vivente é o sopro divino. Amém? Que um dia Deus, lá no Jardim do Éden, Deus, quando Ele, antes de criar o paraíso, antes de criar todas as coisas, Ele já pensa no homem, na criação do homem, porque tudo que Ele prepara para colocar o homem ali, para dar nomes, para cuidar, para estar ali vivendo uma vida em obediência a Ele, num paraíso. Quando Ele cria o homem com as suas próprias mãos, Ele dá o sopro divino. Então, esse sopro um dia é recolhido, mas nesse meio tempo, Ele dá a oportunidade para que Ele seja reconhecido através daquela vida como sendo o Pai, como sendo aquele que prepara no céu vida eterna com Ele, e Ele prepara um lugar especial para que possa estar com Ele. Ele não precisaria fazer nada disso, porque nós somos salvos pela graça, e essa graça é dom de Deus, e ela é imerecida. Nós não merecemos, mas é por causa da misericórdia e do amor de Deus que nos constrange, é que nos permite a vida eterna e a salvação. E o que é que nós estamos esperando?
nós precisamos fazer como a sogra de Pedro fez no momento anterior, quando nós começamos aqui a falar, trazer esta palavra, onde Jesus ele entra na casa da sogra de Pedro, que está jazendo, está enferma, e quando Jesus entra, já entra para tocar, porque provavelmente ela guardava a presença de Jesus, porque ela é a sogra de Pedro. Provavelmente Pedro diz para ela: aguarde que eu vou lá buscar o mestre, eu vou chamar Jesus. E ali ela já está aguardando um toque de Jesus. Basta um toque de Jesus para levantar o enfermo de uma cama e fazer com que a febre baixe, e esse enfermo se levante para servi-lo em espírito e em verdade. Foi o que esta mulher fez. Automaticamente ela se levanta, porque ali ela já está sã, já está curada, e se levanta para fazer a vontade do Pai, que é seguir a Jesus, servir ao Mestre, servir a Jesus. É o que Ele nos chama hoje. Ele nos chama hoje. Cadê você que está aí, que há muito tempo está desenganado pelos médicos, está desanimado numa cama, está com a sua mente conturbada, está a cada dia mais achando que está morrendo aos poucos, que esmorecendo, que está caído, que não consegue se levantar, que não tem força? Chame a Jesus, ore a Jesus, peça força a Ele, porque Ele vem e Ele dá o toque dele na sua vida, amém? E Ele muda qualquer situação, porque Ele veio para salvar, mas nessa salvação, quando Ele quer, Ele traz cura, e basta que seja uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, para que haja, para que aconteça um milagre. Ou achas que este momento aqui não é um milagre? Estarmos aqui agora, eu e você poderíamos não estar aqui há muito tempo, mas Ele tem nos dado vida, tem nos colocado de pé. Não se preocupe, porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que nos segura, o que nos estrutura é a mão de Deus através da sua palavra. Se você está aí pensando em desistir, se você está aí pensando em parar, se você está aí e não acredita mais em nada, ou até mesmo se você diz: minha irmã, ou até mesmo se você diz: quem é você? Eu não acredito em Deus. Eu estou aqui para te falar que Deus existe, e eu sou prova disso. Se você me conhecesse no passado, uma criatura silenciosa que não falava, que tinha medo das pessoas, e hoje está aqui, que está aqui numa rede social, numa internet, onde não sei para onde vai a minha voz, porque está aqui aberto para o mundo. E quem fala com você é aquela que não abria a boca nem para falar com aquele que estava mais próximo, com medo, com vergonha, tímida em excesso. E Deus pega aquele que ninguém dá nada, aquele que muitas das vezes é zombado, como eu fui, para colocar a sua palavra na sua boca, na sua mão, e mandar falar para aqueles que estão desacreditados que Ele faz e que tudo é possível ao que crê, e que Ele existe de verdade, e que Ele está aqui, porque onde 2 ou 3 pessoas estiverem, Ele está presente, e Ele é aquele que traz vida e vida com abundância. Ele me traz aqui para falar para você que você é importante, que você é alguém pelo qual um dia Ele foi para uma cruz de madeiro para morrer, para gerar em você vida em abundância. Ele enfrentou o mal no seu lugar, porque nem eu e nem você não teríamos condições, mas Ele enfrentou esse mal, e Ele coloca as suas armaduras nas nossas mãos para lutarmos contra o mal, porque sozinhos não conseguiremos, mas com Ele, com Jesus, no nome de Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? No nome de Jesus. Mas para que o nome de Jesus possa estar na boca daquele que crê, é preciso crer para se render a Ele. É preciso render esta vida que é tão preciosa para Ele, se render a Ele e reconhecê-lo como seu único e salvador da sua vida e também da sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Posso ouvir um amém? Olha, Jesus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. Que você seja curado de algum mal, que você seja liberto de alguma opressão, que você esteja com os seus olhos bem abertos, enxergando melhor, porque Ele, esse mesmo Jesus, depois que Ele cura a sogra de Pedro, no entardecer, como diz aqui a sua palavra, vieram sendo trazidos até a Ele os enfermos, aqui como a palavra de Deus descreve, que vieram
sendo trazidos até a ele, muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Amém? Esta é a palavra de Deus. Se alimente dela, se firme nela, e ai daquele que tocar no ungido de Deus, no servo de Deus, na menina dos olhos de Deus, vai se ver com o próprio Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus te dê muita saúde, muita paz, e que você tenha uma vida abundante na presença dele. E que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando, seus comentários são muito importantes, e que também você esteja compartilhando a mensagem desta palavra, se ela foi edificante para a sua vida. Com certeza ela foi, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz a Deus. Quando o youtuber estiver enviando esta mensagem até a você, se o youtuber não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. A paz do Senhor. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade, se assim Jesus permitir. Até breve. A paz.